essa parte da química analítica. Aqui nós temos, aí vem, ok, vocês já viram como são as amostras, né? Vocês já viram algumas formas de você tratar elas de forma a extrair o analito, né? Já vi uma questão onde você pode, da forma que ele pode cobrar isso, e tem muitas outras questões aqui também, nesse módulo. Vocês tem muitas questões que eu peguei, eu tenho feito assim, bastantes questões. E aí, o que eu quero saber agora é, o que é que eu tenho naquela amostra ali? E segundo, quanto é que eu tenho aquela minha substância? Daí você tem dois ramos da química analítica. A química analítica qualitativa, obviamente ele quer saber o que tem, e a química analítica quantitativa quer saber quanto tem, né? Olha essa questão, que é uma questão simples, caiu no concurso para perito criminal do Acre. Essa é uma questão que você não pode errar, né? Mas ele pode complicar, né? Você teria dúvida em responder essa questão? Vamos ler a diferença fundamental entre a química analítica qualitativa e a química analítica quantitativa pode ser corretamente expressa pelas seguintes perguntas, respectivamente. Qualitativa, o que há na amostra? Quantitativa, quanto há determinado componente, eu poderia botar determinado analito, né, na amostra. Certo ou errado? Certo, né? Essa resposta é justamente a definição do que eu acabei de dizer. Às vezes você tem questões, gente, que são assim, são autoexplicativas, servem para você estudar. Então, se ele não colocasse respectivamente, aí que poderia ser um problema. Ou ele poderia inverter também, né? Ele poderia colocar respectivamente e inverter, para confundir um candidato, né? Mas qualidade tem a ver com o que você tem, e quantidade tem a ver com quanto, né? Então, olha, essas definições, muitas definições que eu coloquei aqui nesse slide em quadros assim azuis. Por que eu coloquei em destaque nesses quadros azuis? Porque são definições literalmente do Skugge, um livro mundialmente famoso sobre química analítica, o Skugge, né? São definições do Skugge, né? Então, a definição bem resumida. E o Skugge é um livro interessantíssimo. E hoje tem até em forma digital aí na internet. Agora é um livro de 1000 páginas aí, né? Ninguém vai ler um livro desse, né? Só se você for perito criminal no laboratório de química. Eu acho que também já defini para vocês o que é matriz e o que é os analitos, né? Mas está aí a definição do Skugge. E eu só não comentei dos interferentes, né? O que são interferentes na sua matriz? Olha, se você tem ali o analito, né, que no interesse, obviamente tem substâncias que não tem nada a ver com o seu analito, né? Essas substâncias que não tem nada a ver com o seu analito, elas podem até não serem interferentes. Mas tem umas que, além de não ser o seu analito, também interferem na sua análise. Dá um exemplo. Vocês viram aquela técnica ali de absorção atômica. Vamos supor que vocês queiram analisar bário. E bário é um elemento que faz parte do resíduo da arma de fogo. É bário, chumbo e antimônio. Se você tem uma matriz que foi coletado lá num papel de filtro, né, o colega
o colega do local coletou no papel de filtro lá um resíduo do disparo da arma de fogo, ou na mão da pessoa. Normalmente no interior nós utilizamos aqueles, aqui na capital nós utilizamos os tubezinhos, né, para usar no microscopia eletrônica de varredura, mas às vezes no interior o cara não tem esse tubezinho, né, aí eu utilizo os paradrapos, para tentar com a aderência dos paradrapos extrair o resíduo do disparo da arma de fogo. Depois ele pega esse paradrapo, bota num papel de filtro. Mas vamos supor que eu queira utilizar essa matriz para fazer uma análise em absorção atômica, para tentar identificar chumbo, bário e antimônio. O problema é que se tiver cálcio, e o cálcio tem uma banda de absorção idêntica à do bário. Uma das bandas, o bário tem uns 3 ou 4 bandas, o cálcio tem uma das bandas do cálcio também, é idêntica à do bário. Então, se eu não tirar o cálcio agora é interferente, percebe? Então eu preciso tirar o cálcio da minha matriz para que não haja interferência. Como é que eu vou saber que tem cálcio? Eu não sei. Eu vou fazer o procedimento para extração de cálcio. Vou fazer uma digestão, vou fazer um tratamento ali, para ter a certeza que eu não tenha, por exemplo, cálcio. Então, o interferente é um composto que não é o oceanolito, mas que na sua análise ele vai competir. Ele vai competir com a resposta do equipamento quando você estiver analisando, né? Necessariamente, um interferente, né, ele tem que competir com o oceanolito. Tem uma questão aqui que fala sobre o exame preliminar de constatação e o exame definitivo. Eu acho que pode ser uma questão que venha a cair, eu acho que sim, pode ser uma questão que é bom você ter noção desse tipo de diferenciar de exames preliminares de exames definitivos, que é um exame que é muito comum, feito na área forense, e isso o perito do interior vai fazer, certo? Aqui é só uma imagem mostrando uma foto onde você tem ali uma solução em vermelho, né? E uns fragmentos que você está vendo ali, a imagem não está muito boa, mas meio azulados. Está vendo ali que estão meio azulados aqui? Alguns fragmentos meio azulados aqui. Esse aqui é um teste preliminar para detecção de cocaína, certo? Esse teste vocês vão fazer, certo? É um teste para você identificar se aquele material é suspeito de ser cocaína. Então esse exame que você vai fazer é um exame preliminar, porque esse teste é um teste que não é específico para a cocaína, certo? Então testes que não são específicos são testes preliminares, certo? Vai ter uma questão sobre exame preliminar. Por que você precisa fazer esse exame preliminar? Porque a autoridade, quando apreende a droga, quando a gente ou quando a polícia militar pega um suspeito, aborda um suspeito na rua, faz dá o baculejo, né? Famoso baculejo, e pega com a pessoa material suspeito de ser droga, ele não pode afirmar que a pessoa está aportando droga. Ele tem que, é uma situação de suspeita, ele tem que levar o suspeito até uma delegacia, o delegado tem que lavrar um auto de apreensão e tem que fazer e mandar esse material para polícia técnica. Em menos de, tem que ser imediato. Chegou lá, eu tenho que chegar e fazer esse exame. Tem que ser rápido, não pode demorar. Então, em questão de horas, eles tem esse trâmite de pegar o material, levar para lá e eu fazer um laudo e dar para ele. Ele leva o laudo para o delegado, o agente que faz essa comunicação entre a delegacia e esse é preliminar. E eu levo o laudo preliminar para o delegado. O delegado viu, isso aqui é suspeito de ser cocaína. Aí o delegado dá prisão em flagrante. Sim.
Na suspeita, a prisão em flagrante é justamente em caso de suspeita, né? Esse inquérito, o delegado manda para o promotor vai dar a vista, né, tal. Tem que concordar, manda para o juiz. Aí o juiz homologa a prisão em flagrante, né? Aí o juiz compara a prisão em flagrante. O cara fica retido. Uns 30 dias, tal, é o tempo do laudo definitivo sair, certo? Às vezes fica mais tempo porque o laudo não demora, a demanda é muito grande, né, gente? Você está num país onde as taxas de criminalidade são muito altas, né? A gente sonha um dia em que a gente consiga controlar essas taxas de criminalidade. Mas o Brasil é um país de altas taxas de criminalidade, né? Aí, como a Débora me perguntou se as amostras, como elas são trabalhadas, elas são colocadas diretamente nos equipamentos. Olha quantas etapas eu tenho que fazer aqui para tratar aquela amostra. São pelo menos 9 etapas até chegar a um resultado. Se eu quiser fazer uma análise quantitativa. Venhamos e convenhamos, com o volume de trabalho que a gente tem, né? A demandas crescentes. Você acha que a gente consegue fazer análises quantitativas no nosso laboratório? A grande maioria das análises são análises qualitativas, né? Eu digo o que é, né? Agora, quanto tem, não é muito usual utilizar essa técnica quantitativa, né? Mas, obviamente, que tem necessidade. Muitas vezes tem necessidade de dizer quanto tem, né? E aí eu tenho que fazer todos esses passos aqui, mas principalmente o nosso, né, desafio começa desde o primeiro passo aqui, que é a amostragem. E hoje nós vamos, inclusive, falar sobre algumas questões de como fazer essa amostragem. E vou mostrar algumas questões para vocês também de concurso sobre a amostragem, que a amostragem é um dos tópicos aqui do seu concurso, né? A preparação e a manipulação da amostra, escolha do método, eu mostrei para vocês alguns casos aqui, né? Aquele, por exemplo, do metabólico da maconha, da extração líquido-líquido. Você tem que preparar a sua amostra, manipular ela para você escolher o método que você vai utilizar, para você analisar. No caso da maconha, ali eu fiz aquela extração com hexano, para depois injetar aquilo ali na cromatografia gasosa, né? Para depois na cromatografia gasosa me dizer que de fato aquela resposta do meu equipamento, o pico que sai na resposta da cromatografia é específica do metabólico da maconha, né? Então até aqui, ó, vai bem as coisas, né? Relativamente bem, porque tem muita complexidade. Mas a partir daqui a coisa já começa a ficar um pouco mais complexa, né? Depois da quinta em diante tem. Em algumas situações sim. O banco aqui, eu já estou assumindo que o branco aqui já está sendo mais importante para a fase qualitativa. Mas o branco é uma situação que, depender da análise, eu tenho que fazer também para a qualidade. Também sim, também. Foi uma boa pergunta que a colega falou, foi uma boa observação, né? A colega está chamando a atenção que o branco também pode ser utilizado. E eu vou falar um pouco sobre essa questão do branco, para você determinar a qualidade, a análise qualitativa, né? O que tem ali. Isso também pode ser usado, tá? E os passos, os 9 passos usuais são esses aqui, certo? Se você colocá-las assim de forma mais resumida, mais simples, para você visualizar, tentar lembrar nesses 9 passos, assim, coloquei esses blocos com essas informações sequenciais, certo? O que eu quero agora com vocês é trabalhar
um pouco essa questão quantitativa, porque cai muito em questão de concurso, né? Embora a gente nem 80%, 90% das nossas práticas sejam qualitativas, mas cai muito a questão de concurso, as questões de padrão interno, padrão externo, adição de padrão. Eu quero dar algumas noções para vocês e algumas questões para que vocês possam se virar na hora, se vier alguma coisa pela frente. Então aqui são etapas também que são preparativas da amostra. E existem muitas técnicas preparativas, aí você tem uma gama, né? Eu pretendo mostrar uma questão onde a gente vai discutir algumas questões preparativas aqui para você ter uma ideia, certo? Aí aqui dê uma leitura. Se lhe perguntarem quais são os critérios que você vai utilizar para você isolar um analito, né? Você tem aquela matriz que eu lhe falei, pode ser sangue, urina, pode ser resíduo de disparo de arma de fogo, pode ser vestes contaminadas, né? Você vai fazer essas 3 perguntas. Qual a solubilidade do meu analito? Solubilidade, pense assim, ele é polar ou apolar? Lembre que eu fiz daquele exemplo do metabólico da maconha, que você usa o hexano para extrair, porque ele é apolar. Então você vai perguntar, ele é polar ou apolar? Certo? Com essa noção você já começa aí a ter uma ideia de como você vai usar, que solvente você vai usar para extrair, né, o seu analito. A segunda, ele é facilmente volatilizado ou ele não é facilmente volatilizado? Porque se o seu analito for facilmente volatilizado, você vai utilizar uma técnica de cromatografia gasosa, né, por exemplo. Se não for facilmente volatilizado, você vai pensar na cromatografia líquida, né? São noções, gente. Estabilidade. Mas ele é facilmente volatilizado, mas não é estável. Pô, então, aí cai naquela pergunta que Débora fez. Poxa, mas tem como fazer agora? Aí eu tenho que fazer uma reação, que eu chamo isso de derivatização. Eu vou ter que pegar o meu analito, vou ter que reagir ele com a outra substância, para que o produto dessa reação gere um composto estável. Um exemplo simples, por exemplo, a nitroglicerina. Nitroglicerina, lembra da glicerina, né? Glicerina é uma molécula orgânica, né? É um poliálcool, né? Vou fazer uma representação bem simples dela aqui, né? É uma glicerina, o glicerol, é um subproduto da produção, inclusive, do biocombustível, né? Isso aqui, se você fizer uma reação de nitração, ácido sulfúrico, se reagir com ácido nítrico, se você reagir com ácido nítrico, utilizando ácido sulfúrico como catalisador, por isso que ele apresenta o ácido sulfúrico ali, ele está entrando como catalisador, você vai obter a trinitroglicerina, o TNT, né? Que é a substituição aqui dessas hidroxilas, né? No final você obtém essa reação, pode cair em questão, essa reação de nitração, que é uma reação orgânica que pode cair, está aí uma boa reação orgânica que pode cair. Você substitui as hidroxilas por NO2, né? Você tem aí um explosivo muito poderoso, chamado TNT, trinitroglicerina. Não, nitroglicerina, hein? Esse NO2, ele vem do ácido nítrico. Ele vem do ácido nítrico.
o ácido nítrico ele tem essa forma aqui também, né? Então ele sai esse NO2 e se incorpora à molécula de... Ele é adicionado, né, à estrutura da glicerina. É assim que você produz compostos explosivos, basicamente. Nitrando compostos orgânicos. Aí o TNT, que é o tolueno, esse aqui é a nitroglicerina, NG. Tem uma questão, inclusive, do concurso passado que fala um pouco sobre explosivo, né? A gente vai ver essa questão. Aí você vai, justamente, Débora, pela nitroglicerina ser instável, você vai reagir com outro composto para quebrar essas, para formar uma estrutura mais estável. Aí você retira, faz a reação de, se não me engano, metilação, para você colocar radicais alquil no lugar desses NO2. Aí você torna ela mais estável. Aí você consegue analisar pela cromatografia gasosa. Essa é a ideia da derivatização, a ideia da estabilidade, certo? Não encontrei questão sobre isso, gente. Então, por isso que eu só em concurso federal. Por isso que eu nem quero me aprofundar muito sobre isso daí. Senão a gente acaba... Tem uma questão aqui que achei até um pouco o nível de complexidade, mas eu coloquei para a gente discutir. Tem muita informação aqui que é mais informativa para quem é da área realmente saber dizer, saber responder. Quem não é da área não vai responder essa questão, mas é uma questão para perito do Rio Grande do Sul, em 2008, mas que tem a ver com a preparação de amostra, né? Que é o tema da gente, né? Então, ele quer identificar qual a questão é incorreta. Sem olhar o gabarito, vocês saberem responder essa questão, eu acho que só quem é da área tem uma noção melhor. Para você saber responder essa questão, você teria que conhecer realmente detalhes. Mas vamos utilizar então essa questão para aumentar nosso conhecimento e discutir. Eu vou sequencialmente colocar a questão e as informações pertinentes a elas, né? Então, o item A pergunta se a moagem de uma amostra por meio de moinhos de bola permite homogeneizá-la. Bom, primeiramente, ele não está falando para você que a amostra você vai ter que pensar que você está tratando uma amostra sólida, né? Você está lidando com um moinho. O que você tem a ideia de moinho que vai moer. Obviamente você vai reduzir as partículas que estão de um determinado tamanho, uma granulometria, para uma granulometria menor. Com que intenção, gente, você vai fazer isso? Você vai fazer isso com a intenção de homogeneizar, certo? Como eu lhe falei, as amostras forenses, elas são amostras matrizes diversas, tamanhos diversos, e você precisa homogeneizar. Porque você, vamos supor que você receba eu recebi outro dia um caso assim, a vítima tinha sido violentada, né? É uma mulher, foi violentada e foi assassinada, né? E foi enterrada. E os investigadores mandaram, meu perito, né, mandou para mim a vestes dessa vítima, cheia de terra. Tinha muita terra nessa roupa, né? E mandou para mim um casaco de um suspeito. No casaco desse suspeito existiam manchas de barro, né? Manchas de barro. Então, o que ele queria fazer? Que eu confrontasse os vestígios do casaco com os vestígios das vestes da vítima, que tinha cheio de terra lá, né? Vamos supor então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui a quantidade. Eu dei para das vestes da vítima, deu para tirar uma quantidade razoável, né? Umas 100 gramas, mais ou menos, ou não, menos, umas 20, 30 gramas. Mas o do casaco não.
né? Então, como é que eu vou tratar essa amostra? Eu vou ter que homogeneizar essa amostra. Eu vou ter que, essa amostra da vítima, eu vou ter que homogeneizar o máximo possível para poder me aproximar daquela mancha ali que estava no casaco do suspeito, né? Uma das formas de eu fazer isso, usando o moinho, né? Moinho de bolas, que é o mais usual. Isso aqui também eu nunca vi fundente. Lítio tetraborato ou metaborato. Eu nunca vi isso, mas a finalidade disso aí é você tem uma determinada amostra que você precisa passá-la de uma fase sólida para uma fase líquida ou fundida, né? Você precisa aquecer isso para transformá-la nessa, né? E muitas vezes esse aquecimento é muito difícil alcançar essa fusão, né? Agora, existem substâncias que facilitam essa fusão. Existem substâncias que, se você utilizar ou misturada com sua amostra, ela abaixa a temperatura de fusão, né? A produção de alumínio, por exemplo, ela era feita pela aquela eletrólise ígnea. Não sei se vocês lembram disso. Produzir alumínio, você pega a bauxita, aquece, funde ela e através da eletrólise separa o alumínio, né? O metal alumínio purificado. Mas para você fundir essa bauxita, gente, é 3.000 graus. 3.000 graus. Alumínio era mais caro que ouro antigamente. Que a temperatura, o custo era muito elevado. Hoje você consegue fazer fusão desse alumínio com cerca de 1.000 graus, graças a uma substância fundente, né, que foi descoberta essa substância colocada junto com, né, com o mineral, o Al2O3, né, o óxido de alumínio, e ele vai fundir com uma temperatura menor. Tornou viável a produção de alumínio. Então a ideia do fundente é essa: tornar viável, né, uma fluidificação, né, um derretimento de um material sólido. Mas essa questão está certa, né? E a questão errada é essa. Agora, eu realmente também achei, não vou usar essa expressão que a colega falou aqui, porque eu estou ao vivo, mas foi uma maldade, né? Foi uma maldade, porque a água régia é uma mistura que realmente é preparada com ácidos, né? E realmente a proporção é essa, de 3:1. Só que a maldade ali do examinador foi que a água régia é feita com ácido nítrico e clorídrico, né? Ele colocou ácido nítrico e ácido sulfúrico. Então o simples fato de colocar o ácido sulfúrico ali, ele tornou a questão incorreta, né? Agora, eu só usei essa questão para a gente discutir, ampliar nosso conhecimento nas etapas preparativas de amostras e tal. Não em si como uma questão, exemplo, que eu espero que a Fundação Carlos Chagas não bote esse tipo de questão, que eu acho até que foi para concurso para perito químico aqui, certo? Não foi para perito criminal, foi para perito químico de laboratório. Então tinha que ser mais específica para perito químico mesmo, tá? Então não acho que esse tipo de questão vai aparecer para vocês, não vão. Mas vocês passam a ter conhecimento de fundente, passam a ter conhecimento, né, das técnicas preparativas aí de ácidos, né? E dessa técnica aqui também, que se você falar de micro-ondas, calma, você não está na cozinha. Você pode estar no laboratório, né? Você utiliza micro-ondas também no laboratório forense. E você utiliza isso para fazer aquilo que nós chamamos de digestão da amostra. E digestão da amostra é uma fase importante para que você elimine determinados interferentes. Lembra daqueles interferentes que eu falei você, que um dos processos de eliminação de interferentes é através do uso de micro-ondas. E nesse tubinho aqui, que é feito de teflon, você pode otimizar a sua amostra. Você coloca a sua amostra aqui dentro, né? Irradia as ondas micro-ondas, são radiações que vão aquecer sua amostra, certo? Vão aquecer sua amostra de uma forma intensa e rápida. Então, a utilização do micro-ondas é mais para aquecer, tá? Você não pode aquecer isso no fogo? Pode. Mas você vai aquecer de uma forma intensa e rápida? Não.
e otimizada, porque você pode fazer isso tudo num recipiente fechado, né? Sem risco de, né? Então o micro-ondas é um facilitador, mas é para aquecer a amostra de forma intensa e rápida. Como a gente faz na cozinha mesmo, né? Quando a gente vai cozinhar, vai esquentar nosso almoço de forma rápida, é esse recipiente aqui, ó. Esse recipiente aqui é fechado, certo? Aqui tem a tampa, tal, você bota sua amostra aqui. Então você pode esperar ela esfriar, tá? Mas você não perde os voláteis que estão aqui. Esfriou, então condensa de novo. Entendeu? Você aquecer no frasco aberto, vai tudo embora, né? Aquele é fechadinho, você preserva ela. Ó, então aqui pode vir uma questão, certo? Então aqui pode vir uma questão. Eu estou falando aqui, gente, de análise quantitativa, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, 3 técnicas de utilização de padrões. Padrão é muito importante na química analítica. Padrão é muito importante na área forense, certo? Padrão, e vocês vão ouvir falar de padrões muito ainda pela frente, tá? Mas existem 3 técnicas que são utilizadas na química analítica para quantificar o seu analito. Eu vou usar o exemplo aqui da alcoolemia, vou usar o exemplo do exame de sangue, de álcool no sangue, para você entender melhor como é que funciona essa utilização da técnica de utilização de padrões e quantificação, certo? Então, o primeiro exemplo de quantificação com padrão que eu vou dar para vocês é utilizando o padrão externo, que é o exemplo mais prático, o mais fácil de utilização de todos. Aqui é o mais fácil é o padrão externo. Depois vem o padrão interno, que é mais utilizado nos exames de alcoolemia, por exemplo. E em terceiro, o padrão, a adição de padrão, que aí já é menos utilizado, é quando você tem realmente a seu analito em quantidades muito pequenas, aí você precisa adicionar alguma coisa ali dentro para poder o seu equipamento perceber. Então vamos aqui ver, então perceba isso, essas duas informações aqui, padrão externo e padrão interno. Por que você utiliza padrão? Porque na química analítica você não consegue quantificar se você não tiver um padrão de referência, certo? Então estou falando de quantificação, né? Não estou falando mais de identificação. Identificação, nós vamos ver isso muito bem quando nós falarmos sobre cromatografia gasosa, cromatografia líquida, quando nós falamos sobre espectrofotometria. A gente vai ver várias técnicas onde você vai poder identificar a natureza química da substância. Mas na quantidade você precisa de padrão. Amanhã nós vamos falar também de padrão, que nós vamos falar sobre titulação e gravimetria. Nós vamos falar também de padrão, né? Tem a ver com quantidade, né? Então, o padrão externo são... lembre assim, daquele caso da mulher que eu falei que foi e morreu com o uso do formol. Mandaram para mim também lá o shampoo que a mulher usou, o alisante a mulher usou, né? E formol, a suspeita, né, da morte por formol. E formol é uma substância que é comum ao produto. É usado como conservante em quantidades de 0,5% no máximo. Mas para causar um dano como aquele, provavelmente a suspeita é que aquele produto tivesse sido adicionado com formol puro, em concentrações maiores, 10, 20, 30%. Essa é a suspeita, né? Daí ter necessidade de usar agora uma técnica quantitativa para dizer a você quantos por cento de formol tinha naquele material que chegou na minha mão, certo? Então uma das formas de eu fazer isso é usar um padrão externo. Eu vou pegar minha amostra e vou preparar assim, ó.
aqui está meu padrão. Eu vou lá no meu xerifado, vou pedir ao colega, você tem uma amostra de formol PA padrão analítico pura, um formol puro aí? Eu tenho um frasco aqui de formol tantos por cento. Bom, beleza. Então esse vai ser o meu padrão. Até então eu não estou nem trabalhando com a amostra eu não estou trabalhando com a amostra que chegou na mão, a amostra suspeita. Eu estou só trabalhando com o meu padrão. Com o meu padrão, vou preparar uma solução estoque, porque daquela solução aqui, eu vou partir dessa solução estoque, que pode ser um padrão sólido, né? Por isso que ele preparou aqui uma solução, pode ser uma solução líquida mesmo, no caso do formol já líquido, né? Eu vou preparar soluções em diversas concentrações. Concentrações decrescentes. Vamos supor que eu prepare aqui, ó, a concentração de formol em 10%, 8%, 6%, 4% e 2%. Percebe? Preparei várias soluções diluídas aqui do meu formol. Vou pegar essa solução, vou levar até o meu equipamento, cada uma delas, vou levar para o meu equipamento. Um equipamento aqui que poderia ser, qual seria o equipamento recomendado para isso aqui? Alguém sabe dizer? Ninguém sabe dizer qual seria o equipamento recomendado para isso aqui? Espectrofotômetro de ultravioleta visível, UV visível. Porque a substância formol é sensível a essa radiação. Por isso que eu estou escolhendo o ultravioleta aqui. Não é porque eu gosto do ultravioleta, porque o formol é sensível aqui. Então, aqui, olha, essas curvas são sempre assim, vejam bem. Sempre que você vai ter aqui, ó, no eixo X a concentração dos seus analíticos, e aqui você vai ter a resposta do seu equipamento. Tá vendo aqui? Essa aqui é de 2%. Essa aqui é de 4%. Essa aqui é de 6%. Essa aqui é de 8%. Essa aqui é de 10%. E aqui você vai ter a quantidade de radiação que foi absorvida, que é a resposta do seu equipamento, né? A absorção. Então você vai ter uma absorção aqui, você vai ter outra e outra absorção aqui, certo? Isso eu faço para uma faixa que meu equipamento pode responder de forma linear, né? Porque se ele começar a mudar aquela tendência linear, a brincadeira já fica difícil. Então essa faixa que ele pode responder de forma linear para mim, e se for suficiente para eu analisar minha amostra, eu consigo. Vou preparar a minha amostra. Aqui são fases de preparação. No caso do formol líquido, eu não precisaria, né, triturar, porque aqui se trata de uma amostra sólida. E vou preparar uma solução estoque e vou definir uma diluição para ela. Eu vou definir uma diluição para ela. Determinada diluição que caia naquela faixa ali, ó, que caia naquela faixa de linearidade. Se a diluição não for suficiente, eu posso alterar essa diluição de forma que eu consiga atingir uma faixa que a minha concentração esteja daquilo que eu estou procurando, né? Esteja nessa faixa aqui, ó, de 2 a 10%. Vamos supor que a diluição deu certo, está naquela faixa ali, e eu determinei lá que tinha 7% lá do formol. Percebe que a técnica é simples, é fácil, não tem complicação. Concordam? Vou dar um exemplo prático numa questão, para você ver como é mais fácil ainda. Essa questão você não pode errar. Um cientista forense, utilizando-se de uma metodologia de determinação de fosfato. Então, o fosfato aqui eu analito, né?
fosfato em uma amostra de água que foi diluída 1:30. Então, aquela diluição que eu falei a você, ele já fez aqui. Na amostra dele já diluiu de 1:30, né? Para esta análise, preparou-se alguns padrões, utilizando-se de uma solução padrão de 200 miligramas por litro de uma solução de fosfato. Não se preocupe com fórmula, porque você não vai precisar saber fórmula nenhuma para resolver essa questão. E muito menos você se lembrar, poxa, eu não me lembro mais como é concentração. E nem disso você precisa saber. Se a concentração aqui é molar, se é concentração comum. No caso, é a concentração comum. Utilizando-se de um espectrofotômetro, obteve-se os seguintes resultados na tabela abaixo, né? Então você tem aqui, olhando para a tabela aqui agora, olha, concentrações do fosfato. Pare que ele pegou o padrão. O padrão ele fez 3 concentrações. 10, 20 e 30. Padrão externo. E obteve uma resposta de absorvância do seu equipamento. Espectrofotômetro, tá vendo? Emitiu aquela radiação ultravioleta. Ali você tem uma resposta, uma determinada absorvância, né? Daquelas 3 concentrações. E a sua amostra, que você não sabe qual é a concentração, eu não sei. Mas respondeu com essa absorvância. Então é só você montar a curva analítica, né? Você monta a curva analítica. E ele foi até bonzinho, porque ele montou para você a curva analítica aqui, ó. Ele já montou para você a curva analítica. E aqui as respostas, a curva analítica com 10, 20 e 30, né? Se você for, você vai para cada concentração dessa, se você tem essa absorvância aqui, ó, lá na sua tabelinha que ele falou, né? Essas absorvâncias aqui, né? E você vai analisar a sua amostra que teve essa absorvância aqui, ó, de 0,030. O que você vai fazer? Plotar na curva, no gráfico, e você vai olhar a resposta aqui, ó. Ali dá quanto? É um valor entre 10 e 15, certo? Olha o que ele pergunta. Indique a alternativa que representa o valor em parte por milhão da concentração de fosfato na amostra de água. Ele está ali pedindo para você determinar a concentração. Se você vai olhar ali, você vai obter um número aqui de quanto, mais ou menos? 12, 13, né? E qual é a resposta? Hein? Ou B ou C. É errado. Aqui eu diria até que você quer 13. Está mais para 13. Por que a resposta não é 13? Então é essas questões que você não pode perder, que ela é fácil. Como vocês chegaram assim, facilmente você identificou ali um 13. Você entendeu toda a dinâmica da questão. Perfeito. Por que não é 13? Porque essa amostra está diluída 1:30. Lembra que ele falou na questão que diluiu 1:30? Então você tem que multiplicar por 30, gente, para saber qual a concentração na sua amostra verdadeira. Multiplica 13 por 30 aí, vê se não vai dar 390. Resposta letra D. Então é uma questão fácil, mas que se você não tiver um pouquinho de atenção naquela questão da prova, né, tá um pouco tensionado e tal, você pode errar. Você poderia até, não, essa aqui é 12, tenta, multiplica por 12, você vai ter que multiplicar por 30, você vai ter que ver que 390 e 450, o número está muito distante. Para você obter 450, você teria que ter aqui quanto? 15, né? E não é 15, né? Tem um número entre 10 e 15. Então, pouca atenção. Aqui ele confundiu um pouco ppm, que é partes por milhão, que na verdade é miligrama por litro. É miligrama por litro. ppm é miligrama por litro ali, nesse caso. Né?
Nesse caso, ppm é miligrama por litro. ppm aqui é miligramas por litro ou miligramas por quilo. Isso é ppm.